Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. São Francisco, inverno de 2003. O vento açoitava as janelas como uma mão invisível, ávida por sacudir o mundo. A chuva caía implacável, inundando as avenidas com uma névoa cinzenta. Lá em cima, no 48º andar de uma torre de vidro na rua Market, um homem estava sozinho, imóvel, de frente para uma janela saliente com vista para a cidade. Benjamin Whitmore, 49 anos, CEO da Tecnologias Whitmore, não viu nem a cidade nem a chuva. Viu um vazio, imenso, indizível. O escritório era amplo, decorado de forma minimalista, quase clínica, aço, couro, vidro. Nenhuma foto, nenhuma pintura, nada humano. Apenas troféus em uma prateleira, prêmios de inovação, capas de revista, distinções honorárias. A arrogância do sucesso exibida sob uma luz fria. Mas naquela noite tudo parecia distante. Como se o homem mais poderoso do Vale do Silício fosse apenas uma sombra em seu próprio reino. Ele se serviu de um copo de bourbon. O líquido âmbar vibrou na xícara, refletindo seu desconforto. Durante 5 anos Benjamin viveu numa espécie de coma emocional. A morte de Laura, sua esposa, em um acidente de carro banal a algumas ruas dali. Ela era tudo o que ele não era, alegre, espontânea, luminosa. Sua morte havia sugado tudo, até a cor de sua vida. Eles não tiveram filhos. Muito trabalho. Muitos planos. Ele disse a si mesmo que um dia, talvez. Um dia que nunca chegou. Aos 49 anos, ele havia construído um império. Mas não havia mais ninguém para acolhê-lo. Poucos dias depois, uma carta de seu assistente chegou à sua mesa. Grande inauguração, Centro para Crianças Carenciadas, Oakland. Sexta-feira, 9 horas. Ele franziu a testa. Uma instituição de caridade patrocinada pela empresa. Mais uma formalidade. Na manhã de sexta-feira a chuva continuava caindo teimosa, como se quisesse levar embora uma cidade que nunca tinha tempo para chorar. Benjamin entrou no carro com silenciosa resignação, determinado a ir embora depois de 10 minutos como sempre. O prédio era modesto, aninhado entre um supermercado em ruínas e um estacionamento encharcado. O saguão cheirava a tinta fresca e café requentado. Crianças corriam, riam, choravam, gritavam. Muito barulho. Muita vida. Benjamin cerrou os dentes. Ele cumprimentou educadamente alguns voluntários, pegou o microfone e improvisou um discurso insosso. Investir no futuro é investir nas nossas crianças. Obrigado a todos. Aplausos educados. Então ele se preparou para sair. Foi quando ele a viu. Uma menina sentada sozinha em um canto, com as pernas cruzadas, os dedos apoiados em um pequeno brinquedo quebrado. Ela não olhou para cima quando ele passou. Ao lado dela, outra menininha, idêntica à primeira, embalava uma velha boneca de pano, com a cabeça baixa, como se estivesse em oração silenciosa. Elas tinham cerca de 7 anos. Cabelos castanhos presos com elásticos desgastados. Uma fragilidade quase irreal, como 2 estatuetas de porcelana esquecidas numa prateleira. Ele parou, intrigado. Um jovem voluntário, surpreso ao vê-lo demorar-se, aproximou-se em voz baixa. Estes são Graça e Abigail. Gêmeos. Cegos de nascença. Foram abandonados em frente a uma igreja, enrolados num cobertor com os seus nomes bordados. Estão lá desde então. Quase nunca falam. E ninguém os quer. Benjamin ficou ali paralisado. Ele observava seus gestos. Uma cantarolava baixinho, uma melodia sem palavras, um sussurro para afastar o vazio. A outra agarrava sua boneca como um talismã. Nenhuma delas exigia atenção. Não exigiam nada. Eram. E isso já era muito. Sem pensar, como se guiado por uma força maior que ele se agachou na frente deles. Olá, você gosta de música? Grace virou a cabeça ligeiramente, como se adivinhasse a cor da própria voz. Um sorriso frágil se abriu em seus lábios. Abigail não respondeu, mas seus dedos apertaram suavemente a boneca, como se dissessem sim. Foi um breve momento. Silêncio. Mas Benjamin sentiu, algo havia rachado. Ou talvez consertado. Ele não sabia mais. Ele se levantou lentamente com o olhar ainda fixo neles. Quem é o tutor legal deles? Ele perguntou abruptamente. A voluntária levantou as sobrancelhas hesitante. Você quer fazer uma doação? Não. Eu quero adotá-los. No dia seguinte a esse encontro chocante, Benjamin Whitmore fez o que nenhum de seus colegas, nem mesmo seus advogados, entendeu. Suspendeu todas as suas obrigações profissionais. Cancelou um contrato multimilionário com um grupo chinês e ligou pessoalmente para os serviços sociais. Quero adotar Grace e Abigail. Juntas.
e não quero atrasos burocráticos. Seus advogados, desconcertados, tentaram dissuadi-lo. E Sr. Whitmore, o senhor é solteiro e não tem experiência como pai, e essas crianças têm necessidades especiais. É uma responsabilidade pesada. E pode manchar sua imagem se... Minha imagem é a última coisa que quero salvar. Estão me salvando. Entendeu? Ele assinou os papéis em menos de um mês, após fazer doações significativas para reforçar o programa de adoção de crianças com deficiência da região. Os gêmeos deixaram o centro em uma manhã de abril em um carro silencioso, aconchegados com suas pequenas malas no colo. O mansão Whitmore, aninhado nas alturas de Nob Hill, dominava toda a Baía de São Francisco. Vasta, brilhante, suntuosa, mas fria. Limpa demais. Silenciosa demais. Um túmulo brilhante. Benjamin entendeu desde a primeira noite que aquele lugar não era um lar. Ainda não. Grace e Abigail, embora tão discretas, pareciam desaparecer ainda mais. Dormiam na mesma cama, encolhidas como dois pássaros feridos. Não olhavam para ele. Não falavam com ele. Recusavam-se a chamá-lo pelo nome. Mesa. Nas raras vezes em que ele tentava um gesto afetuoso, oferecendo-lhes um livro em braille, uma música, eles se afastavam desconfiados. Eles não conheciam nada além do abandono. Como poderiam acreditar no amor? Mas Benjamin não desistiu. Ele parou de bancar o CEO e desajeitadamente tornou-se um pai. Ele contratou um fonoaudiólogo especializado em comunicação tátil e chefe formado em nutrição sensorial, um terapeuta de psicotraumatologia infantil e um professor de música. Mas acima de tudo, ele envolva-se. Todo dia, toda noite. Ele aprendeu o braille em segredo, para que um dia ele pudesse escrever-lhes uma carta que eles pudessem ler sozinhos. Ele transformou o imenso jardim em labirinto sensorial, caminhos de pedras com texturas diferentes, fontes com sons variados, árvores frutíferas para que seus dedos possam reconhecer as estações do ano. Ele lhes ofereceu o único luxo de que realmente precisavam: lentidão, segurança, presença. Meses se passaram. Um dia, Grace colocou as mãos sobre o velho piano de cauda que Benjamin mandara afinar. Hesitante a princípio, ela encontrou a melodia que vinha cantando em casa. As notas tremeram desajeitadas, mas depois encontraram seu devido lugar. Abigail, por sua vez, rabiscava palavras em braille em grossas folhas de papel, fragmentos de sensações, de memórias nebulosas, frases como orações. Benjamin lia em voz alta todas as noites, mesmo sem saber se eles estavam realmente ouvindo. Mas ele continuou. Sempre. E então, numa noite de inverno, enquanto apagava as luzes do corredor, uma voz frágil surgiu do quarto. Boa noite, papai Ben. Ele parou. Congelou. As palavras caíram sobre ele como chuva quente depois de um deserto. Ele entrou em seu escritório e, pela primeira vez desde a morte de Laura, chorou. Por muito tempo. Sem vergonha. Os anos se passaram. O riso substituiu o silêncio. A casa finalmente vibrou. Graça tornou-se uma pianista virtuosa, capaz de reconhecer uma composição apenas ouvindo os primeiros acordes. Compôs suas próprias peças sensíveis e melancólicas. Abigail escrevia histórias para crianças cegas. Histórias em que os heróis não precisavam de olhos para serem corajosos. Ela as lia em voz alta em hospitais, bibliotecas e escolas especiais. Eles ainda tinham suas diferenças, mas um vínculo inquebrável. Benjamin, envelhecendo, observou-os viver com silenciosa gratidão. Não lhe deviam nada, e no entanto lhe deram tudo, um renascimento. No dia do seu aniversário de 18 anos, em volta de um bolo de baunilha, o seu favorito, eles se sentaram de frente para ele sérios. Grace falou primeiro. Pai, queremos te contar uma coisa. Benjamin sorriu mesmo tendo adivinhado. E queremos ir embora. Para Nova York. O conservatório de Manhattan me aceitou, disse Grace. E eu tenho uma bolsa de estudos para uma escola especializada em literatura, acrescentou Abigail. Houve um silêncio. Ele assentiu lentamente. Seu coração estava em pedaços, mas seus olhos estavam orgulhosos. Você está pronto. Vá mostrar sua luz ao mundo. Eles o abraçaram. Pela primeira vez, de verdade. E no dia seguinte, eles partiram. Sem olhar para trás. Mas Benjamin ficou parado no corredor por um longo tempo, ouvindo o eco dos passos deles. A partida dos gêmeos deixou a mansão mais silenciosa do que nunca. Benjamin Whitmore, outrora um titã do Vale do Silício, era agora um velho aposentado, afastado de todas as reuniões do conselho, recusando entrevistas, prêmios ou homenagens. A vasta mansão vazia estava lentamente se tornando um mausoléu de memórias. Cada quarto trazia os vestígios das meninas. A sala de música onde as escalas hesitantes de Grace ecoavam.
A biblioteca onde Abigail lia histórias que ela inventava com a ponta dos dedos. O jardim sensorial, agora coberto de era, onde o riso das crianças saltava como vagalumes na noite. Mas hoje, tudo isso foi apenas um eco. Nenhuma carta. Nenhuma ligação. Nada. Os vizinhos estavam cochichando. Eles se foram para sempre. É triste, mas previsível. Ele deveria ter adotado crianças normais. Foi um capricho de um bilionário. Nada mais. Benjamin não respondeu. Simplesmente olhou para baixo com o olhar velado. Não estava defendendo as filhas. Não estava defendendo a sua escolha. Não precisava mais convencer ninguém. Esperou. Todo ano, no dia 16 de junho, dia em que partiram, ele pegava 2 lanternas de papel, acendia-as no jardim ao anoitecer e sentava-se sozinho em um banco, observando as chamas tremeluzirem na noite. Ele sussurrou seus nomes. Graça. Abigail. E então ele voltava silenciosamente. 20 anos. As estações haviam passado. Os cabelos de Benjamin embranquecera, seus gestos mais lentos, seus silêncios mais pesados. Os empregados domésticos envelheceram com ele mais por lealdade do que por obrigação. Numa manhã de março, enquanto ele tomava café perto da janela, um grosso envelope de pergaminho foi colocado na bandeja de prata, sem endereço de retorno. Apenas estas palavras, em braille e em letras de forma. Querido Papai Ben, um encontro, um lugar, você vai entender, venha se puder, com todo o nosso amor, G e A. Benjamin ficou ali paralisado. Ele releu a carta com as mãos trêmulas 100 vezes. Então, levantou-se sem dizer uma palavra, foi até o escritório e pegou um terno que não usava há anos. Pediu à enfermeira que reservasse um voo para Los Angeles. Ela olhou para ele, confusa. Tem certeza? Não tenho mais certeza de nada. Mas preciso ir. 12 de março, Los Angeles. Uma majestosa sala de concertos no coração do Distrito das Artes. Na entrada, forma-se uma fila de espectadores. Jovens, idosos, crianças, alguns cegos guiados por voluntários. Nos cartazes dourados em letras maiúsculas. A harmonia do invisível. Um concerto único de Grace e Abigail Whitmore, artistas cegos, vencedores do Prêmio Kennedy de Cultura Humanista. Quando Benjamin entrou na sala acompanhado de sua enfermeira, um murmúrio percorreu a plateia. Alguns anciãos o reconheceram, mas ele não viu ninguém. Apenas encarou o palco com o olhar fixo, tenso e sobrecarregado. As luzes se apagaram. A cortina se abriu. E ali, sob uma luz suave, apareceram 2 mulheres. Graça de vestido preto, mãos apoiadas em um piano de cauda, cabeça levemente inclinada. Abigail de pé ao lado dele, segurando um caderno em braille e um microfone. Um silêncio catedralesco caiu. Grace tocou as primeiras notas de uma melodia que havia composto especialmente para aquela noite. Uma música cheia de silêncios, elevações hesitantes, motivos repetidos como batidas de coração. Então Abigail falou. Sua voz, clara e controlada, envolveu a sala. 20 anos atrás, um homem viu 2 corações, onde outros viam um fardo. Ele nos ensinou a sonhar, sem nunca nos mostrar piedade. Ele deu um nome ao nosso silêncio. Ele é o único pai que conhecemos. E esta noite, esta melodia, esta história, é dele. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Benjamin. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Em meio a aplausos estrondosos, as 2 irmãs deixaram o palco. Mas em vez de cumprimentar o público, eles desceram os degraus, lentamente guiados pela música que ainda pairava no ar, e se dirigiram direto em direção a ele. A plateia se abriu. Formou-se um corredor. Chegando à frente de Benjamin, ajoelharam-se, um à sua esquerda, o outro à sua direita, como crianças encontrando sua base. Abigail colocou a mão sobre a dela. Graça, sem dizer uma palavra, encostou a cabeça no ombro dela. Então eles murmuraram em coro. Chegamos, pai. Nunca nos esquecemos de você. Benjamin fechou os olhos, tomado por uma calma profunda. Ele pegou as mãos deles, apertou-as com força e disse com uma voz entrecortada, mas luminosa. E agora posso morrer em paz. Mas ele não morreu naquele dia. Ele viveu o suficiente para vê-los celebrados, reconhecidos e amados. E acima de tudo, ver que sua maior obra-prima nunca foi seu próprio negócio, mas as 2 estrelas que ele adotou quando ninguém as viu. 3 meses depois daquela noite inesquecível em Los Angeles, Benjamin Whitmore morreu pacificamente enquanto dormia, em casa, em sua velha poltrona de couro perto da biblioteca. Ele havia pedido para não ser hospitalizado. Não queria máquinas, nem jalecos brancos, nem corredores frios. Queria voltar para sua casa, aquela que ele havia transformado em lar, aquela onde o riso de 2 meninas ainda ecoava pelas paredes.
Em sua mesa de cabeceira havia um caderno em braille desgastado pelos anos. Foi o primeiro que ele usou para aprender a se comunicar com Grace e Abigail. Dentro, uma página anotada em sua mão trêmula. O amor não pode ser visto. Ele precisa ser reconhecido. Seu funeral foi simples e sem adornos como ele desejava. Sem limusine preta, sem desfile de dignitários, sem discursos pomposos de ex-sócios. Nas primeiras filas nenhum político sem magnatas. Apenas 2 mulheres de preto silencioso, digno. Graça, segurando uma rosa branca em uma mão e a bengala de seu pai na outra. Abigail, lendo silenciosamente um poema que ela nunca teve coragem de recitar para ele durante sua vida. Atrás deles, 100 crianças cegas que vieram de todo o país. Todos usavam fitas brancas nos pulsos, um símbolo de luz interior. Alguns vieram em cadeiras de rodas, outros guiados por professores, alguns com instrumentos musicais nas mãos. Pois Benjamin não deixou este mundo deixando um império econômico. Ele tinha ido embora um legado vivo. Antes de sua morte, Benjamin vendeu todos os seus bens materiais, ações, patentes, propriedades secundárias, e criou uma fundação independente e duradoura, o Jardim Whitmore para cegos. Construído nas colinas do Vale de Napa, o centro é um lugar único no mundo, projetado não para compensar uma deficiência, mas para promover outra relação com o mundo. Inclui: item, um conservatório de música sensorial, com instrumentos adaptados ao toque. Uma biblioteca inteiramente em braille e áudio, incluindo as obras de Abigail. Um jardim tátil imenso, inspirado por aquele que Benjamin havia projetado em sua própria casa, concursos de exploração, aromas raros, esculturas para tocar. Dormitórios quentes, com lençóis coloridos e com paredes cobertas de relevos. E um auditório circular, onde toda semana as crianças sobem no palco, mesmo sem nunca ver a luz. Todas as noites ao anoitecer, 2 lanternas são acesas na entrada principal do centro, não importa o clima ou a estação. Eles não têm nomes, mas as crianças sabem. Eles os chamam as estrelas do velho bem. Dizem que quando uma nova criança chega ao centro, perdida, frágil, trêmula, ela é silenciosamente guiada em direção a essas lanternas. Eles sussurram para ele: aqui, você não precisa de olhos para ser visto. Alguém já olhou para você com o coração. E algumas noites, quando o vento sopra suavemente através dos pinheiros no jardim, os funcionários ouvem música à distância, uma área de piano, e uma voz que diz: ele deu um nome ao nosso silêncio, e o fez florescer. Ao longo dos anos, histórias são transmitidas. As crianças, à medida que crescem, trazem seus próprios filhos de volta. Alguns se tornam músicos, outros se tornam professores, outros se tornam poetas. Mas todos se lembram de Benjamin Whitmore, o homem que viu luz onde outros viam escuridão. E as pessoas dizem às vezes ao passarem pelas lanternas: quando você ama incondicionalmente, até o silêncio se torna luz.